E a gente abre o programa desta segunda-feira falando do clássico, o considerado clássico da saudade, a final do Campeonato Paulista. O Santos largou na frente, 1-0, gol de Otero na Vila Belmiro, vitória justíssima do Santos, jogou mais do que o Palmeiras e o Santos vai para a segunda partida com essa vantagem. Um Santos bem arrumado, um Santos que o Fábio Carille retornou nessa temporada e ajustou esse Santos. O Santos que vai em busca desse título do Campeonato Paulista. E o Palmeiras divide agora a atenção entre o Campeonato Paulista e a Copa Libertadores. Não foi assim aquele jogo do Palmeiras do Abel Ferreira. Muito boa tarde para você, José Manuel de Barros. O que você achou do jogo na Vila? 1-0 para o Santos. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, meus amigos. Gostei do jogo bacana, e o Santos mereceu a vitória. Foi o melhor nesse jogo de ida do Clássico. Quando o Santos se classificou contra o Palmeiras, eu falei, dá jogo, pelo que o Santos vem fazendo. Palmeiras é favorito para o título, mas dá jogo especialmente nesta primeira partida na Vila Belmiro. Palmeiras, de novo, não fez um grande jogo, a exemplo do que já havia ocorrido contra o Novo Horizontino, quando ele não jogou bem, mas naquela, né? Mesmo não jogando bem, vence. Os dois melhores do Campeonato Paulista chegaram nessa decisão. E diferente do que aconteceu no jogo Santos e Portuguesa, de Desportos, né? Ontem o Santos foi aquele time de pegada, aquele time que assumiu as rédeas do jogo e entrou em campo para vencer. Muito bem armado de novo pelo Fábio Carille. Ele foi melhor do que o Palmeiras durante 2/3, pelo menos, 2/3 do jogo. Até fazer o gol. Um pouco depois, o Palmeiras resolveu ir para cima, principalmente com as alterações promovidas pelo Abel, que vieram, na minha opinião, um pouco tarde. Ele poderia ter feito as alterações que fez um pouco antes. Piquerez era um homem a menos em campo, aí entrou Vanderlan, melhorou, Richard Rios deu mais consistência ao meio campo, mais chegada também, que o Zé Rafael não estava fazendo um grande jogo. Rafael Veiga também foi uma peça quase nula, a não ser na parte final, nesse terço final, em que o Palmeiras foi melhor na partida. Mas, enfim, resumo da ópera, o Santos venceu, mereceu a vitória. Se não fosse essa mudança a partir de, 20 do segundo tempo, em que o Palmeiras melhorou com a entrada do Rony também, né, do Lázaro, do Vanderlan, do Richard Rios, não fosse isso, o Santos talvez merecesse até 2 gols de vantagem. Mas o Palmeiras fez por merecer sair com esse 1-0 contra. Lembrando que nas 2 temporadas anteriores, o Palmeiras saiu perdendo na ida e depois devolveu na volta. Vamos ver como é que vai ser no próximo domingo. Mereceu o Santos ontem. Santos 1, Palmeiras 0. Caiu a invencibilidade do Palmeiras na temporada 2024. Agora o Verdão tem 16 jogos, 10 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Justamente a de ontem para o Santos na Vila Belmiro, 1-0, gol de Otero. Fábio Piperno, a sua avaliação desses primeiros 90 minutos da final do Campeonato Paulista. Piperno, boa tarde. Boa tarde, Pedrinho. Boa tarde aos nossos amigos. Eu assino embaixo o que o Zé disse, inclusive sobre o Piquerez, fez uma partida muito ruim, ele vem jogando mal o Campeonato Paulista. A exemplo do Marcos Rocha, e o Marcos Rocha atuando mal, ele praticamente anula os efeitos táticos aí da entrada do Mike mais à frente, porque aí ele inclusive atrapalha, ocupa o mesmo espaço, ele não dá sequência às jogadas, porque ele erra muitos passes. E ontem, aliás, foram 19, né? Foram 19 bolas perdidas pelo Marcos Rocha, entre passes errados, tentativas de cruzamento, de dribles, enfim. Então o Palmeiras tem uma série de coisas para acertar. O meio-campo não está bem, eu acho que, inclusive, o Rafael Veiga está mal posicionado, o Zé Rafael está individualmente jogando abaixo do que pode. E aí se coloca um dilema para o técnico do Palmeiras, porque a gente está falando de vários jogadores em quem ele confia demais, jogadores com muita história no Palmeiras que conquistaram muito, mas eu entendo também que isso não é sinônimo de lugar cativo. Os que entraram, de fato, jogaram mais. E aí, como é que o Palmeiras vai se virar em relação a isso? Até porque o Palmeiras tem 2 jogos nessa semana, né? O Palmeiras vai enfrentar também o São Lourenço de Almagro na Argentina, jogo difícil. Lembrando que o São Lourenço foi durante aí um período de 4 anos
o único time estrangeiro a bater o Palmeiras em casa em Copa Libertadores. Aconteceu isso em 2019. O ano passado o Palmeiras só perdeu lá naquele jogo para o Bolívar quando atuou com o time reserva. Então é um adversário que sabe jogar Libertadores, já foi campeão, é um time respeitável. E o Palmeiras for jogar com o time reserva, como aconteceu ano passado com o Bolívar, o Palmeiras corre o risco de voltar da Argentina com um resultado negativo, que seria ruim em um grupo em que o Palmeiras é o favorito, mas não é um grupo fácil. Então o Palmeiras tem que tomar muito cuidado com isso. E aí eu acho que o Palmeiras não pode ficar adiando modificações no time titular, a exemplo do que fez no ano passado, quando demorou muito para efetivar simplesmente o Endrick como titular, algo que era necessário já muitos meses antes daquele momento onde isso de fato ocorreu. Santos 1, Palmeiras 0, caiu a invencibilidade do Palmeiras na temporada e esse Santos, em busca do título do Campeonato Paulista, já largou na frente. Um jogo muito bom do Santos, especialmente do Guilherme, né? Achei que foi o melhor em campo, fez a jogada do gol e ganhou todas, do Marcos Rocha, já que o Piperno citou Rocha e Piquerez. Achei que o Guilherme ganhou todas as jogadas do Marcos Rocha no jogo de ontem e o Piquerez falhou na marcação do Otero. Você vê na imagem mais fechada, o Piquerez deixa o Otero se projetar na frente dele, ele faz até um movimento para cabecear a bola, mas o Otero já estava na frente dele, então não deu para entender o posicionamento do Piquerez. É gigante de 1,65 m o Otero, né? Então, não dava para o Piquerez dar conta dele, né? Aquele tamanhão do Otero... É o nosso 1,65 m. É o nosso José Manuel, né? O nosso pequeno gigante. Quem é mais alto? Olha você. Eu? Opa, Que beleza, hein? Dele eu ganho. Então você conseguiria ganhar do Piquerez nessa dividida também, assim como o Otero, imagina. Moscou, né? Moscou. Flávio Prado, muito boa tarde para você. Flávio, Santos larga na frente na final do Campeonato Paulista 2024. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigo. O Santos jogou melhor, principalmente o primeiro tempo foi muito bom. Acho até que o Santos perdeu a oportunidade de fazer um placar maior, mereceu mais do que 1-0. O Palmeiras não jogou bem, o Palmeiras não veio fazendo um belo começo de ano. Acho que é muito cedo para qualquer tipo de julgamento, porque, na verdade, os grandes campeonatos não começaram ainda. Mas ontem o Santos se impôs desde o começo, foi melhor, atacou o Palmeiras, até me surpreendeu a maneira como ele atacou o Palmeiras. Mesmo quando tomou o gol, recuou um pouquinho, mas tentou por um tempo contra-ataques, mas depois continuou atacando bastante. E vem com um credencial de incomodar o Palmeiras aqui em São Paulo. Acho que o Palmeiras ainda continua favorito, porque ficou só 1-0. Mas no jogo de ontem é indiscutível. O resultado mostrou exatamente o que foi o jogo, ou talvez até tenha sido gentil com o Palmeiras. Fosse 2-0, talvez contasse melhor a história. Bom jogo do Santos, jogo interessante do time do Carille. Palmeiras abaixo do que pode jogar, a gente sabe disso. Um time arrumadinho do Santos, no comando técnico do Fábio Carille, time experiente, cascudo, que chega a essa final do Campeonato Paulista e vence o Palmeiras por 1-0. Bruno Prado, muito boa tarde para você. A sua análise dessa vitória do Peixe na Vila Belmiro, 1-0, gol de Otero. Bruno Prado, boa tarde. Boa tarde, Pedro, boa tarde a todos. Não, a vitória é justa, o Santos tinha que tentar vencer em casa, era a possibilidade maior do Santos tentar ganhar o campeonato, sair com uma vantagem da Vila Belmiro e conseguiu. Foi melhor que o Palmeiras durante todo o primeiro tempo, parte do segundo. As jogadas pelos lados foram quase sempre o Santos conseguiu. Naquele momento que o Santos era melhor, o Santos ele levou muita vantagem pelos lados. O Guilherme muito bem no jogo e fez a jogada do gol. O Otero do outro lado, os dois fizeram boa partida. O meio-campo do Santos, eu gosto muito dos dois volantes. Então foi uma vitória justa, um campeonato bem aberto. O Palmeiras, para mim, é favorito para vencer aqui em São Paulo. Palmeiras que tem oscilado, né? O Palmeiras perde muito pouco, isso aí é uma coisa já desse time. O Palmeiras é um time que muitas vezes não joga bem, mas não perde, né? O Palmeiras tem isso que para mim é uma qualidade, como eu falei na quinta-feira aqui, depois do jogo com o Novo Horizontino, que foi um jogo ruim do Palmeiras, mas ele venceu. Acho que é uma qualidade, mesmo você conseguir buscar resultados mesmo quando você não está bem, mas nem sempre vai conseguir. O Palmeiras perde muito pouco. Eu imagino o jogo aqui diferente, um Palmeiras melhor, o Palmeiras com outro tipo de jogo, de postura, tentando sufocar o adversário. Mas é um confronto bem aberto. Como eu já falei ontem, eu não iria com um time totalmente reserva na quarta-feira.
tentaria levar um time principal. Acho que o jogo de quarta é mais importante que o de domingo, mas eu acho que o Abel vai colocar muitas reservas, né? Aí é uma coisa mais cultural nossa, que essa coisa, não, como o domingo vale taça, tem que ganhar de qualquer maneira. O jogo de quarta é muito importante, eu acho o jogo de quarta mais importante. Mas enfim, eu acho que quarta o Palmeiras vai com um time bem reserva, eu discordo, mas eu acho que é isso que vai acontecer, e domingo vai com um time completo para tentar ganhar do Santos. Se bem que nessa quarta-feira, eu acho que entra um pouco numa variação do jogo de ontem, né? Porque depois das alterações, o Palmeiras melhorou. Sim. Com o Richard Rios, com o Vanderlan, com o Lázaro, que mais? Depois das mudanças, né? Sim. Ele melhorou. Então, será que não é melhor partir daí para o jogo contra o São Lourenço? Porque o Abel, ele depois do jogo, ele analisou esses momentos ruins do Palmeiras em cima do desgaste também, que é da equipe. Então, jogou contra o Novo Horizontino, já joga contra o Santos. Foi mal, segundo ele, porque estava desgastado. Vai levar os mesmos desgastados como titulares no jogo de quarta-feira? Talvez essas mudanças sejam até para melhorar o time. Como é que está o Gustavo Gomes? Já aguenta um jogo? Já, de repente, já muda ali, pode mudar a lateral, né? Pode descansar o Marcos Rocha, botar o Mike de lateral, pode mudar o meio campo, né? E só queria uma coisa que eu fiquei devendo de falar do Santos, que nessa parte final ele não conseguia engatar bons contra-ataques. Na minha visão, a entrada do Casares matou muito o Santos, que quase o time inteiro estava jogando bem, né? Mas com o Casares em campo, ele ficou com um homem a menos. Cara, contratar o Casares tem que pensar muito bem hoje em dia, né? O cara entrou, não fez nada. O Santos ficou com um homem a menos com ele. E o Palmeiras, Piperno, eu acho que já é o caso da gente avaliar uma possível entrada do Gustavo Gomes no lugar do Marcos Rocha. O Gustavo Gomes já recuperado de lesão, ficou no banco de reservas contra o Novo Horizontino, ficou no banco ontem contra o Santos. Marcos Rocha sendo muito criticado, participando dessa linha de 3 defensores. Já não está na hora do Gustavo Gomes voltar para esse time e deixar o Marcos Rocha no banco? E você consideraria também a entrada do Vanderlan no lugar do Piquerez, que o Piquerez não vem fazendo um bom campeonato paulista. Fez uma excelente temporada no ano passado, um dos melhores jogadores do Palmeiras em 2023, ao lado do Zé Rafael, mas o Piquerez esse ano começou muito mal a temporada, Piperno. Eu acho que, inclusive, está na hora de reconsiderar a história de jogar com o Marcos Rocha, o Mike e mais 2 zagueiros. Então, eu recuaria o Mike para jogar no lugar dele, o Gomes no lugar do Luan e o Vanderlan no lugar do Piquerez. Eu mexeria em praticamente toda a defesa. Então você deixaria o Rocha? Zé, eu aposto muito nesse garoto. Eu acho que esse garoto é muito bom jogador, o Vanderlan. Ele já vem entrando no time desde 2022, o ano passado teve proposta para sair, inclusive o Palmeiras segurou. Acho que é um jogador de muito futuro. E aí o Palmeiras vai precisar de mais agressividade. E veja, o Palmeiras vai precisar de mais agressividade pelos lados para ser o que já foi em um determinado momento, especialmente em 2022. Agora, tem uma coisa assim que a gente tem que considerar. O Carille, quando começou, ele era muito parecido, ele pensava futebol com o Abel que desembarcou no Brasil. É que o Abel ficou aqui, óbvio que o mercado brasileiro, ele é mais competitivo, exige mais do que os mercados onde o Carille foi trabalhar depois. O Abel jogou nesses anos todos Libertadores, então é claro que necessariamente é uma cabeça que se abriu. Mas, vejam, na origem, os dois pensam futebol de forma muito, muito parecida. Então, se o Abel continuar com a necessidade de achar que ele tem que, de alguma forma, espelhar o que faz o Santos, ele corre sério risco de quebrar a cara. Porque agora quem tem que tomar a iniciativa é o Palmeiras. Primeiro, porque está atrás. Segundo, porque joga em casa. Terceiro, porque tem, de fato, um elenco melhor. E nesse conjunto da obra, quem tem a necessidade de buscar alguma coisa diferente é o técnico do Palmeiras. Porque se for para fazer igual, o Carille tem o antídoto. Porque, repito, o Carille de 17 e o Abel de 2020 são técnicos que pensam futebol de uma forma muito parecida. A carreira dos dois os levou para caminhos diferentes. Eu acho que, repito, o Abel aprendeu, né, coisas diferentes. Ele é um técnico melhor hoje do que aquele de 2020. Mas na origem eles eram muito parecidos. Vamos ouvir o Abel Ferreira. Ele conversou com a imprensa logo após o jogo, deu as suas explicações. O Abel Ferreira fala e você acompanha aqui no Bate Pronto da Jovem Pan.
calendário está como está, é igual ao ano passado. O jogo acabou agora, perdemos a primeira parte deste jogo. Temos outro a meio, enquanto o nosso adversário vai ficar focado neste adversário, temos outro a meio. Vamos avaliar a partir de agora e só a partir de agora é que vamos preparar o jogo seguinte. Como te disse, o nosso foco não pode ser na final. Temos um jogo importantíssimo daqui a 2 dias, portanto 2 dias mais 2 dias e depois só temos 3 para... enfim, vocês viram agora, ainda há pouquinho tempo, o Guardiola a queixar-se, né, que tem 2 dias, enquanto a Federação Espanhola deu 9 dias para o Real Madrid preparar a final. E ouviram o treinador adversário a dizer sim, é uma vantagem. Não foi eu que disse, foi ele que disse, porque ele é inteligente e pessoas inteligentes percebem a diferença que faz, que é o que eu luto. 2 dias de recuperação ou 3. É o que eu mais digo à Federação Paulista de Futebol quando temos reuniões, é o que eu mais falo e peço à CBF. É que para todos deem 3 dias para todos e que para todos seja igual. É só isso. E se para isso tiver que ajustar os calendários, que se ajuste os calendários. Portanto, mas não teve a ver com o adversário correu mais. Claro que correu mais que nós. Claro que correu mais que nós. Estava mais fresco do que nós, correu mais que nós. Mas pronto, como te disse, 1-0 para eles. Parabéns para eles. Estamos na primeira fase. Agora, domingo, esperamos no Allianz Parque, em nossa casa, no Chiqueiro, os nossos torcedores, e vamos à luta como sempre fazemos. E que fique claro, parabéns ao Santos, que hoje foi melhor que o Palmeiras, parabéns para eles. Hoje o Santos foi melhor, parabéns para eles. E isto aqui não é desculpa, estou-vos a falar de um facto. O adversário teve 3 dias de descanso e o Palmeiras teve 2 dias de descanso. Isto é um facto. Tá aí o Abel Ferreira, disse que não é desculpa, que o Santos mereceu vencer, mas ficou batendo nessa tecla dos dias de preparação, dos dias de descanso. Ele disse que o Santos teve 3 dias e o Palmeiras teve 2. Flávio Prado, Bruno, Zé e Piperno. Tem razão o Abel de protestar contra o calendário dessa vez? Falando dos dias de preparação, ele cita mais de uma vez, né? E fala até mesmo do futebol lá de fora. Que lá fora o Guardiola, não sei o que, reclamou. Enfim, tem razão o Abel Ferreira nessa reclamação que ele fez? Depende. Se ele tivesse jogado na quarta, ontem o Piperno levantou isso no Canelado, é verdade. Provavelmente ele não teria os jogadores da seleção plenos, principalmente o Hendrick, que fez o gol da vitória, porque ele veio no avião da Leila, muito provavelmente fazendo tratamento, depois teve ele chegou na quarta cedo, né? É isso? Chegou na quarta cedo, aí teve a quarta toda e a quinta toda para fazer o tratamento. Aí chegou no dia do jogo e ele acabou resolvendo. Teria um dia menos para fazer o tratamento. Agora, quando ele reclama do calendário, meus aplausos. Meus aplausos. O calendário é ridículo, né? O calendário tem 16 datas mal utilizadas todo ano que embolam tudo. Tanto é verdade que nós começamos, a partir de amanhã, os jogos internacionais, os torneios internacionais da América do Sul, e não acabaram os campeonatos regionais, quer dizer, tudo embolado, uma maçaroca, você não sabe o que é o quê. Tem time aí que ainda está sendo moldado, tem jogador que não pode ser utilizado porque jogou em outra competição, uma maçaroca. Quando deveria ser o quê? Daqui a 15 dias começa o Campeonato Brasileiro, nosso grande campeonato, já está tudo parado, já todo mundo falando dos times, tá aqueles álbuns de figurinha, negócio bem bacana, legal mesmo. Olha, pô, o que vai acontecer? No começo do Campeonato Brasileiro, vamos supor que o Palmeiras perca o título pro Santos. Não muda nada por tudo que aconteceu, mas é um arranhão que o Palmeiras não precisava ter. Ele é o último campeão brasileiro. Ele deveria ser o quê? O Palmeiras rumo ao campeonato. Sabe, fazer uma coisa bonita, uma coisa preparar. O nosso principal campeonato, que é o Campeonato Brasileiro, ele vai num bolo, ele vai numa maçaroca, saindo de outro campeonato muito menor e tal, mas que enche o saco, que derruba jogador, derruba treinador, que queima jogadores. Veja o Robert e Renan lá no Internacional. Então, esse negócio de calendário, é óbvio que ele tem toda a razão. Especificamente nesse caso, ok, ele perdeu um dia para preparar para a final, mas ganhou um dia para ter o Hendrick na semifinal. Então, acho que ficaram elas por elas. Ontem a gente fez o Canelada e a gente comentou essa declaração do Abel, ouvimos ao vivo, né, ele falando do calendário. Aí depois, saindo do Canelada, indo para casa, né, como diz o Vampeta, às vezes tá ali no ninho, aí vem uma reflexão. Será que eles não falou isso para desviar o foco? Oi? Já tá com o ninho também,
Rapaz! O Ninho do Vampeta não é melhor, não. Não. O Ninho do Vampeta, a gente pode O Ninho do dizer Vampeta aqui é que pecaminoso, o seu não. Não, lógico que não. Então, são coisas diferentes. É isso aí. Então, eu disse Ninho do Vampeta, se você entendeu que eu quis comparar o Ninho do Vampeta, entendeu errado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tá lá, reflexivo e tal, aí eu pensei, será que ele não falou isso para desviar o foco? Talvez para não focar tanto na atuação ruim do Palmeiras, o Abel Ferreira. Tem dessas o Abel, né? No ano passado, o Palmeiras buscando o Botafogo e ele já dizia, não, Botafogo campeão. Internamente ele falava, vamos buscar o Botafogo. O Abel tem dessas, né, de desviar o foco. E eu acho que ele utilizou isso para desviar o foco, porque, cara, não tinha como o Santos e o Palmeiras jogarem no mesmo dia. Primeiro, por conta da data FIFA, como citou o Flávio, o Palmeiras tinha que trazer de volta os jogadores que estavam na data FIFA. E segundo, o Santos jogando na Arena Corinthians, Palmeiras jogando na sua arena. Não tem como você ter 2 jogos na capital. Não tem como. Até por questão de segurança, de regulamento. Você citou o Mourinho. E o Abel, ele tem muita coisa do Mourinho, muito. Ele é o Mourinho, né? Versão Brasil. O Mourinho, no livro dele, ele não esconde em nenhum momento que ele sempre tira foco. Quando o time dele está muito mal, ele arruma confusão com a imprensa, ele põe culpa em alguma... Ele terceiriza, ele joga alguma coisa. Ele cria uma confusão, um bate-fundo. Por exemplo, ele conta no livro que algumas vezes ele cita até o jogador fez alguma coisa muito séria, errada. Ele arrumou a confusão na hora da reunião da coletiva de imprensa, que todo mundo ficou bravo com ele, foi todo mundo pra cima dele, esqueceram do jogador. Sabe aquele negócio? Ele tem muito isso. E por isso que ele tem muito respeito dos torcedores, dos jogadores. Né? Ele segura a bronca. Pode ser, isso que você falou tem lógica. Isso seria uma atitude a Mourinho, e que não é ruim, ele segura a coisa pra ele. O Mourinho faz muito isso, sim. Você foi muito feliz no exemplo. É muito típico do Mourinho isso. E aí desvia o foco, não fala tanto da atuação ruim do Palmeiras e joga, né, para a Federação Paulista. Joga também, por que não, uma pressão a mais no Santos, né? O adversário está mais descansado. É lógico que o Santos correu mais, ele disse, porque o Santos está mais fresco. Né? O Santos vai ter mais vantagem, porque o Santos não vai jogar durante a semana. Vai jogando também a responsa para o outro lado, o Abel Ferreira, e tirando a pressão dos jogadores dele, né? E o Mourinho, eu acho que da escola portuguesa, né? O Abel já disse que se inspira no Mourinho, que abriu portas para todos os técnicos portugueses. Eu fiquei com isso ontem, passou isso na minha cabeça. Eu falei, porque, gente, o Abel faz sim reclamações pertinentes sobre o calendário, tem razão em muita coisa, mas... Eu acho que na de ontem, nessa reclamação, eu fiquei assim, né? Poxa, ele contou com o Endrick de volta, com o Murilo, com o Richard Rios. Se jogasse junto com o Santos, talvez não tivesse esses jogadores. E tem também, né? Eu já falei aqui, data FIFA, tem essa questão da segurança, que a gente não pode ter 2 jogos aqui na capital no mesmo dia. E tem a TV, que para a TV é ótimo você ter um jogo na quarta e na quinta. Você vende o campeonato 2 dias para a TV. Para a Federação Paulista também é ótimo, vende 2 dias de competição para a TV. Enfim, tem tudo isso aí. O que você achou da declaração do Abel Ferreira, José Manuel de Barros? Tem um pouco disso também, de desviar um pouco o foco, mas ele tem razão em falar de desgaste. O futebol é muito físico, mas o que a gente imagina? O Santos foi um time montado para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Surpreendeu no Campeonato Paulista graças ao excelente trabalho do seu treinador. O Fábio chegou, organizou o time e até, surpreendentemente, depois de 3 anos brigando para não cair, o time chegou à decisão da competição, à decisão do campeonato. Existe mesmo essa vantagem física de um dia de descanso, mas você olha um Palmeiras com o mesmo treinador, né, há quantos anos? A qualidade dos jogadores, né? Vários deles de seleção. Enfrenta um Santos em reconstrução, você fala, bom, a qualidade do Palmeiras, favorito para brasileiro de novo, atual campeão, favorito para Libertadores, ganhou 2 recentemente, enfim, vai compensar, né? A qualidade do Palmeiras compensa diante de um Santos que está, não estou colocando a história do Santos na discussão, mas o momento, a realidade do Santos, a realidade do Palmeiras hoje, Ricão.
A do Santos, devendo, cheio de problemas, tentando se organizar, arrumar a casa. Não era para ter tanto impacto assim um dia de diferença. Reconheço que a parte física é muito importante hoje em dia, mas a qualidade do Palmeiras deveria equilibrar a situação. E não foi isso que a gente viu, pelo menos em maior parte do jogo de ontem na Vila Belmiro. É claro que na sequência agora... assim, pensando no Endrick, né? Vamos pegar um jogador aí que é espetacular, tá numa fase, depois de jogar pela seleção brasileira sábado e terça, jogou quinta pelo Palmeiras e já joga domingo, mesmo com 17 anos, é inegável que pode haver um desgaste um pouco maior. O Zé Rafael, que é um jogador excelente, claramente estava um pouco desgastado hoje, mas não foi só isso não. Tem o mérito do Santos, que soube anular peças do Palmeiras, que soube fazer uma boa marcação, né? Tem um mérito do Santos nessa jogada aí. Eu acho que o problema maior do Palmeiras é agora, é pensar quarta e domingo. Como é que faz? Porque o Santos agora sim vai ter uma vantagem. Ele vai ter uma semana de preparação, enquanto o Palmeiras tem esse jogo lá na Argentina contra o São Lourenço para chegar à decisão no próximo domingo. Sobre calendário, vai começar a Copa Libertadores e o Brasileiro, os estaduais deveriam ter acabado, principalmente para as equipes que jogam a Série A do Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores da América. A solução que eles têm que buscar é isso, né? Nem que for para enxugar um pouquinho os estaduais, diminuir um pouco mais as datas aí. Para quando chegar nesse mês, o campeonato acaba antes da virada do mês. Vai começar a Libertadores, não se fala mais em estadual. Já temos os campeões, vai começar o Brasileiro, vamos pensar só em Brasileiro, / Copa Libertadores da América.